Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. Hoje eu estou aqui com a Isabela Abreu, que é CEO e founder da RedFox, uma empresa que desenvolve tecnologias disruptivas para a área da saúde. Tudo bem, Isabela? Olá, Fê, tudo bem? Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer enorme estar aqui participando dos eventos do High Hub. Muito bom. Isabela, você tem uma larga trajetória como consultora, né, de grandes consultorias e há mais de uma década já está atuando junto com tecnologia. Por que você acha que é fundamental a- ter essa visão de tecnologia junto com uma bagagem de consultoria para entregar soluções inovadoras em saúde? Bom, até me apresentando, né, como o Fernando falou, eu sou CEO da Red Fox, né? A Red Fox é uma empresa de tecnologia focada em desenvolver produtos e soluções para a área de saúde e apoiar também as grandes empresas de saúde, pequenas e médias também, no processo de transformação digital. Então, que é trazer processos que antes eram extremamente analógicos, dependiam de pessoas, dependiam muito de papel, até mesmo do que a gente brinca, né? Do SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, para, de fato, soluções tecnológicas robustas que vão ajudar essas empresas a escalarem as operações, a aumentar receitas e a reduzir custos. Então, a gente traz tecnologia, seja assessorando as empresas ou até mesmo desenvolvendo essas novas tecnologias para que, de fato, a gente consiga levar uma melhor experiência para o usuário, reduza custo, aumente receita. E quando a gente fala de um processo como esse, seja na implementação de uma tecnologia existente ou na construção, desenvolvimento de uma tecnologia que a gente vai plugar ali dentro das instituições, necessariamente a gente precisa falar de consultoria também, né? Por quê? Porque a tecnologia, por tecnologia, ela é muito fácil de você plugar. Agora, qual é a melhor tecnologia para aquele problema que a gente está vivenciando? Então, vou dar um exemplo muito claro. Assim, a gente fez um projeto recente dentro de um grupo de mais de 8 clínicas, um grupo bem grande de clínicas de medicina acessível. E uma das maiores dores dele era o altíssimo custo que ele tinha com o call center. Então, o call center, a gente entende que é toda a parte de atendimento web, etc., até a parte de atendimento voz, né? De telefone, etc. Então, ele tinha um altíssimo custo com relação a isso e uma baixa performance. Continuava perdendo pacientes, eles continuavam tendo uma série de desafios que, se eu fosse plugar só uma nova tecnologia, não ia adiantar. Então, para a gente escolher a melhor tecnologia para eles, seja que fosse a gente desenvolvendo ou buscando no mercado, a gente precisaria entender onde é que estavam os maiores gargalos dele. Então, os maiores gargalos estavam que ele não conseguia ter relatórios, né, de fato, para saber onde que esses clientes, o que eles estavam mais solicitando, se eram orçamentos, se eram determinados tipos de consulta, determinados tipos de exame, se era mais por voz, se era mais por texto, se era mais, por quais canais que esse cliente ele entrava, quanto tempo ele ficava, se ele era atendido ou não era atendido. Então, quando a gente começa a olhar esse processo, a gente entende qual vai ser a melhor tecnologia que a gente pode indicar para ele. E aí sim, a gente trouxe uma tecnologia que hoje realmente está entregando resultado, então ele tem conseguido medir, a gente conseguiu integrar com múltiplos sistemas da plataforma dele, né? Tanto de atendimento, agendamento. Então hoje tudo é feito de maneira automatizada, então o próprio paciente consegue agendar pelo WhatsApp e a gente consegue rastrear e monitorar toda essa jornada. Então, quando a gente fala da consultoria embarcada com a tecnologia, é muito com esse viés de qual é a melhor solução para a sua necessidade. Que grande parte das vezes o cliente ele chega sem saber qual de fato é o problema que ele tem. Então ele muitas vezes fala, eu quero botar inteligência artificial aqui, ou eu quero botar tal coisa aqui porque eu ouvi falar e eu acho que é bacana, que é legal, mas será que isso vai de fato gerar valor, seja qualquer valor financeiro, né? Aumentar a receita, reduzir custo, ou aumentar a produtividade do time, ou trazer uma melhor experiência para o paciente. Então, esse que é sempre o viés do olhar da tecnologia com o negócio para, de fato, trazer resultado para as instituições. Perfeito, perfeito. É muito interessante, né? E eu acho que o desafio de desenvolver soluções de tecnologia para a área da saúde é um desafio crescente, né, em termos de fazer o balanço de custo, de benefício. E, Isabela, você estava
falando de um pouco dos próximos projetos que a Red Fox estava desenvolvendo, entre os projetos que vocês estão desenvolvendo, o que que te dá mais brilho nos olhos? Então, a gente nasceu, a gente sempre operou com uma empresa de tecnologia, né, consultoria atrelada à tecnologia, seja, né, para indicar novas soluções ou para desenvolver. Então, a gente conduziu aí, ao longo dos últimos anos, grandes transformações digitais. Então, transformação digital da rede Mater Dei de saúde, a gente fez ela do início ao fim, até eles abrirem o IPO. A gente conduziu diversas transformações na DASA, no Grupo Fleury, na Odontoprev para lançamento de um novo produto digital. Então, a gente conduziu grandes transformações nas empresas, mas a gente percebeu que a gente tem um mercado enorme de clínicas, de consultórios e até mesmo de médicos que buscam por soluções tecnológicas e que muitas vezes eles não têm grandes tickets, grandes investimentos de maneira como as grandes empresas possuem, né, para colocar um squad, dois squads, três squads para desenvolver grandes produtos, para ficar muitas vezes X tempo com um time grande alocado para fazer um determinado tipo de desenvolvimento, que exige, às vezes, grandes tecnologias. Então, a gente entendeu que existe um público aqui importante de clínicas, consultórios e médicos que também tem a necessidade de soluções digitais. Então, a gente tem trazido cada vez mais linhas de produtos para essas organizações. Então, quando eu falo de instituições de saúde de todos os portos, a gente fala muito da jornada de relacionamento com o médico, que é o nosso produto Go Health. Então, a gente faz toda a jornada de performance, de acompanhamento desse médico, desde o momento do onboarding, credenciamento, captação do médico, que é uma plataforma que a gente está trazendo agora para muitos dos nossos clientes, toda a parte de gestão desse corpo clínico, demografia, toda a parte de demografia, agenda, escala, troca, remuneração. A gente está trazendo também toda a parte de produtividade, a gente controla a parte de produtividade, performance, produção do médico, e também agora a gente tem entrado na parte de antecipação de recebíveis, olhando o universo da instituição e a parte médica, né? Mas a gente, para clínicas e consultórios, a gente está trazendo todo o que a gente chama de Reative, que é um outro produto nosso, que ele é muito focado principalmente em atendimento do paciente, que muitas vezes 70% das clínicas hoje, elas perdem paciente por não fazerem o devido acompanhamento desse paciente. O que isso quer dizer? Esse paciente ele vai na sua clínica ou no seu consultório, ele sai de lá com um pedido de exame, com um pedido de medicamento ou qualquer outra coisa, e esse paciente ele não retorna mais, e a clínica e o consultório não fazem o follow-up desse paciente. E muitas vezes esse paciente ele chega também no WhatsApp da clínica, mas a secretária não tem tempo de responder esse paciente. Então ele gastou na aquisição do paciente, a secretária não responde e ele perde esse paciente. Então a gente tem um ralo gigantesco dentro das clínicas que é a parte do atendimento e reativação de pacientes. Por isso que a gente criou o Reative, que é uma plataforma que ela faz toda a parte de atendimento e reativação dos pacientes. Então a gente tem um case bem interessante aqui, que é uma clínica de oftalmo, lá do Tocantins, inclusive. E esse médico, utilizando o Reative durante um mês e meio, só trabalhando na reativação dos pacientes, ele teve que trocar a secretária, ele ele treinou a secretária dele, ele colocou um time depois, né, dedicado ali, um time, uma pessoa dedicada na reativação desses pacientes. Em um mês e meio, né, utilizando a plataforma, ele teve uma receita adicional de mais de R$ 200 mil só reativando pacientes. O que isso significa? O paciente passava dentro da consulta dele, numa consulta dele, para consultar como é que estavam os olhos, etc. Tá numa consulta de rotina, muitas vezes isso era necessário, né? Gerava uma necessidade de algum tipo de procedimento, seja uma cirurgia, algum tipo de procedimento específico da área dele de oftalmologia, e ele começou a acompanhar a jornada desse paciente. E aí, você fez seu exame? Deu certo? Não deu? Gostaria que eu indicasse algum lugar, você tem plano, não tem? E começou a acompanhar a jornada desse paciente e ele conseguiu reverter e aumentar o faturamento dele em mais de R$ 200 mil só utilizando a plataforma. Então, cada vez mais, a gente tem trazido esse tipo de solução. Então, eu não tenho uma solução assim do coração que eu ame. A gente sempre se dedica em todas as soluções nossas e sempre para resolver uma grande dor do mercado que hoje está muito pautada nessas dores que a gente tem falado aí. Perfeito, Isabela. Muito obrigado. E para fechar, a Red Fox
sempre enfatizou muito a questão da transformação digital na área da saúde, e eu acho que agora a gente começa a estar num momento que a transformação digital continua sendo importante, mas muitas organizações começam a olhar para além, né, para um pós-transformação digital. Como é que você vê esse momento de transformação digital na saúde? Se temos muitas organizações, temos muita coisa a fazer, ou se novos horizontes como inteligência artificial vão dominar as atenções, né, nos próximos capítulos. Então, olhando para a saúde do Brasil especificamente, a gente vê que é uma jornada longa ainda. A gente está falando de inteligência artificial. Ah, beleza, eu acho que olhando para o nicho operadoras de saúde, elas têm buscado, a gente tem recebido clientes buscando cada vez mais o uso da inteligência artificial para reduzir fraudes, para identificar comportamentos, né, dos consumidores ali, da carteira deles e tudo mais, para poder identificar padrões e tudo mais. Porém, quando a gente fala de outros nichos, né, ali hospitais, clínicas, laboratórios, a gente fala de uma maturidade, principalmente saindo do grande centro aqui em São Paulo, né? A gente fala de uma maturidade muito baixa dessas empresas, dessas instituições. Por quê? A grande maioria dessas instituições, quando a gente sai aqui do grande eixo, né, a gente vê que a TI, que é a grande alavancadora da transformação digital nas organizações, ela ainda é uma caixinha preta no subsolo das instituições. Então, muitas vezes não existe a figura do CIO, do CTO, a gente tem um gerente de tecnologia que ele foi contratado para dar sustentação ao legado que existe lá. Ele não tem disponibilidade, ele não tem tempo e nem cobrança, né, e nem nada relacionado, nem metas relacionadas a trazer novas tecnologias para aumentar a produtividade, para melhorar a experiência do paciente, para melhorar a eficiência da instituição. Ele normalmente está ali apagando incêndio todos os dias. Ah, o sistema caiu, o prontuário caiu, o sistema de estoque caiu. Então, o que a gente faz? É apagando incêndio o tempo todo. Então, como que a gente faz para fazer com que essas instituições elas entendam que a tecnologia ela vem para alavancar produtividade, eficiência, etc., experiência do paciente, para trazer mais pacientes, inclusive, e não para gerar custo. Então, as operadoras esse ano começaram a entender cada vez mais esse papel da tecnologia, estão buscando cada vez mais tecnologias para aumentar a eficiência, que agora, né, eficiência é a palavra da vez, mas a gente ainda vê um mercado de saúde, principalmente em hospitais, laboratórios, etc., ainda muito navegando ali no by the book, sabe? No SAP que a gente fala, que é o sistema avançado de planilhas, que é de fato usando a famosa planilha, o papelzinho de pão ali, e querendo resultados diferentes. Então não adianta a gente tentar fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Se todo dia a gente faz aquela mesma coisa. Então a gente realmente tem que buscar resultados diferentes e a gente só vai conseguir buscar resultados diferentes com tecnologia. E eu nem falo, né, ainda, eu acho que a inteligência artificial tem um poder enorme de transformador. Eu uso a inteligência artificial todos os dias em N operações que eu faço aqui dentro da empresa e eu acredito demais no potencial dela, mas eu a vejo ainda muito distante da realidade da saúde do Brasil. Perfeito. Grandes desafios, grandes oportunidades, mas muita mudança, né, ainda para essa mudança tecnológica ser implementada, e realmente precisaremos ver aí, né, a tecnologia, o setor de tecnologias ter mais espaço, ser mais valorizado. Reflexões importantes. Isabela, muito obrigado por essa breve entrevista e convido a todos para estarem conosco no Líderes Clínica do Amanhã, no próximo dia 24 de outubro. Eu que agradeço. Até mais, até lá, hein? Até lá.